Salut, salut, chers étudiants de la langue française. Bienvenue sur notre chaîne, La Petite Aulas du Français. Aujourd'hui, on va vous parler des mots interrogatifs. Quand je dis les mots interrogatifs, alors, ce sont les mots qui sont essentiels, ce sont les mots qui sont vraiment importants pour pouvoir poser une question en français. Hoje nós vamos ver as palavras interrogativas. São palavras que são essenciais para poder fazer uma pergunta em francês. Então, se você quer aprender francês ou receber dicas de francês todos os dias, eu vou convidar você a se inscrever no nosso canal, porque a gente faz um trabalho diariamente para que você possa aprender francês com a gente, ok? Isso não vai demorar nem 5 segundos, dá uma olhada, ok? É bem rapidinho, você vai clicar no botão se inscrever e também não esqueça de ativar o sino das notificações para poder receber todos os nossos futuros vídeos, ok? Então, quando eu falo de palavras interrogativas, a gente vê questões. Então, para poder fazer perguntas, são essenciais em qualquer língua algumas palavras, por exemplo, porque, quando, quem, etc. Hoje o nosso objetivo é de aprender essas palavras em francês, les mots interrogatifs. Para completar, para ajudar vocês, para que vocês possam treinar em casa, eu separei uma lista de exercícios para vocês, aí que eu vou mostrar para vocês. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês possam treinar em casa, ok? Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar para nós nos comentários. Aí vocês vão ver essas palavras, as palavras em vermelho aqui, vocês vão fazer a pergunta para como se fosse responder essas palavras em vermelhas aqui, ok? Então vamos ver essas palavras interrogativas depois a gente volta nos exercícios. Les mots interrogatifs. Então, para começar, eu vou ler vou fazer um pequeno diálogo para vocês, como que eu acostumo a fazer, para que vocês entendam melhor como usar essas palavras. Já que meu diálogo tem duas personagens e eu sou uma pessoa só, eu vou fingir que eu sou eu e também a minha mãe ao mesmo tempo. Por isso, eu vou usar esse chapéu aqui, tá? Quando eu faço o papel de la mère, que seria mãe, lui, ok? Lui, primeira personagem, e la mère, que é a mãe de Luis. Vamos lá. Salut maman, je voudrais t'informer que je vais partir en vacances. Salut mon chéri, où vas-tu aller? Je vais à Belém. Quand vas-tu partir? Je pars après 2 semaines. Tu vas rester combien de temps là-bas? Je vais rester seulement 20 jours. Tu vas y aller seul? Tu vas avec qui? Je vais avec Pierre. Et vous irez comment? On y va en autobus. En autobus? Pourquoi? Ah, on veut admirer les paysages. Ah, d'accord, bon voyage alors. Merci maman, bisous. Ok, bisous. Ok? Então, vocês podem perceber que nesse diálogo que eu fiz aqui, vou até retornar para vocês, tem muitas palavras interrogativas, todas que eu deixei em vermelho aqui. Então, essas palavras interrogativas a gente vai ver. Vou tentar primeiro traduzir esse diálogo para vocês. De repente, alguém que vai estar assistindo o vídeo não entende alguma expressões ou alguma palavra que eu usei aqui. Oi, mãe, eu queria te informar que eu vou partir de férias, que vou sair de férias. Vacances é férias. Oi, meu querido, ou seja, oi, meu amor. Où vas-tu aller? Onde você vai?
Eu vou para Belém. Quand vas-tu partir? Quando você vai ir? Ok? Partir, em francês, é muito utilizado no sentido do ir do português também. Ok? Je pars après 2 semaines. Eu vou depois de 2 semanas. Tu vas rester combien de temps là-bas? Tu vai ficar quanto tempo lá? Eu vou ficar apenas 20 dias. Seulement seria apenas. Ok? Rester é ficar, permanecer. Tu vas y aller seul? Tu vai para lá sozinho? Tu vas avec qui? Tu vai com quem? Je vais avec Pierre. Eu vou com Pierre. O I, que é Y ici, ele está substituindo o nome do lugar que a gente acabou de falar antes, tá? Que seria Belém. Tu vai para Belém sozinho? É só uma maneira de não repetir Belém. A gente já fez um vídeo sobre un e i, o que significam em francês e quando utilizam. Vocês podem encontrar esse vídeo no nosso canal, tá bom? Et vous irez comment? E vocês vão ir lá como? De qual maneira? On y va en autobus. Nós vamos para lá de ônibus. En autobus, pourquoi? De ônibus, por quê? Ah, on veut admirer les paysages. Ah, a gente queria admirar as paisagens. Ah, d'accord, bon voyage. Ah, então tá. Boa viagem. Merci, maman. Bisous. Muito obrigado, mãe. Beijo. Ok, bisous. Ok, beijos. Ok? Então, agora vamos começar com a nossa primeira palavra interrogativa, que é où, que significa onde em português. Ok? Que l'on utilise en français pour indiquer le lieu, que se usa em francês para indicar o lugar. Où. Ok? Exemple. Où habitez-vous? J'habite en Belgique. Onde você mora? Eu moro na Bélgica. Où pour indiquer le lieu. Autre exemple. Où vas-tu passer tes vacances? Je vais passer mes vacances à Paris. Onde você vai passar tuas férias? Eu vou passar minhas férias em Paris. Ok? Agora a palavra interrogativa quand. Quand est utilisé en français pour indiquer le moment. Quand on veut indiquer le moment. Quando se quer usar ou indicar o momento. Quand, ça signifie quando en portugais. Ok? Exemple. Quand vas-tu au Brésil? J'y vais demain. Eu vou para lá amanhã. Quand vas-tu au Brésil? Quando tu vai pro Brasil? Eu vou amanhã. Outro exemplo. Quand viendras-tu me visiter? Quando você vai vir me ver? Ok? Semaine prochaine. Ok? Aqui, eu só queria corrigir um erro. Me rendre visite. É que passou uma outra ideia na minha cabeça. Ok? Quand viendras-tu me rendre visite? Alors, semaine prochaine. Semaine prochaine, je viendrai te visiter. Je viendrai te rendre visite. D'accord? Alors, quand est utilisé pour indiquer le moment, au momento. Combien? Combien est utilisé pour indiquer le prix. Combien se utiliza para indicar o preço. O preço, você vai ver. Porque tem combien de. Por exemplo, combien ça coûte? Ça coûte 20 euros. 20 euros pour indiquer le prix. Et quand vous utilisez combien de, c'est pour indiquer la quantité. Combien, prix, et combien de, la quantité. Ok? Par exemple, combien de frères as-tu? J'ai 2 frères. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãos. Combien de livres as-tu? J'ai 4 livres. Quantos livros você tem? Tenho 4 livros. Pourquoi? Pourquoi est utilisé en français pour indiquer la cause. La cause. A causa. Pourquoi seria porque. Exemple. Pourquoi il est triste? Il est triste parce que son frère est malade. Parce que son frère est malade. E a resposta de pourquoi em francês é parce que.
ok? Porque o irmão dele está doente. Certo? Comment. A outra palavra interrogativa. Comment. Comment est utilisé en français pour indiquer la manière. Exemple. Comment il a fait ça? Comment ele fez isso? Il a fait ça en utilisant un crayon. Ele fez isso usando lápis. Outro exemplo. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle lui. Ok? Je m'appelle lui. Esse mesmo comment que é utilizado também no comment ça va? Comment allez-vous? Comment vas-tu? Comment t'appelles-tu? Como que vocês estão vendo aqui. Ok? Comment ça s'écrit? Ça s'écrit L-O-U-I-S. Comment ça s'écrit? Comment está sendo utilizado para indicar a maneira. Ok? E outras palavras interrogativas que a gente tem é qui. Pour indiquer une personne, on utilise qui. Qui significa em português quem. Exemple. Qui a fait ça? Quem fez isso? C'est Robert. É Robert. Qui est ton ami? Il s'appelle lui. Quem é teu amigo? Ele se chama lui. Ok? Outras palavras interrogativas que temos é que et quoi. Que et quoi sont utilisés en français pour indiquer une chose. São utilizados em francês para indicar uma coisa. Vocês já viram que qui para uma pessoa e que e quoi para uma pessoa. Vamos ver como são utilizados. Que fais-tu maintenant? Je ne fais rien. Que fais-tu maintenant? Je ne fais rien. Que veut-il? Il veut de l'argent. Então, quando você usa que, quando você usa quoi? Que significa o que. Quoi significa também o que do português. Quando você usa que na frente do verbo, ou seja, quase sempre no início da frase. Ou seja, antes do verbo, ok? E quoi depois do verbo. Vamos ver exemplo com quoi, ok? Tu fais quoi maintenant? Vocês podem ver que aqui tem o verbo e quoi vem depois. Tu fais quoi maintenant? Je ne fais rien. Il veut quoi? Il veut de l'argent. Ok? Que antes do verbo e quoi depois do verbo. Se você queria dar mais uma olhada, você só vai apenas dar uma voltinha de 10 segundos atrás do vídeo para poder estudar melhor e com mais calma, ok? E para terminar, para uma designação, tem quel, ok? Seria qual, quais. Quel. Esse quel, ok? Com um L só para uma palavra masculina, 2 L feminino, com LS para masculino plural e 2 LS para feminino plural. Por exemplo, quel est ton choix? Qual é tua escolha? Ok? Qual é tua escolha? Quel est ton nom? Qual é teu nome? Ok? Então, era isso o nosso vídeo de hoje. Não esquece dessa lista de exercícios que vai estar no link da descrição do vídeo para você treinar em casa, tá? Em caso de dúvida ou em caso de sugestões de vídeo que você queria que a gente traz para você, vai lá no canal, deixa seu comentário e a gente traz para você, porque esse canal é seu, ok? Então, quem não está inscrito, eu vou convidar você mais uma vez para se inscrever, bem rapidinho, e também deixa seu like se você gostou desse vídeo, ok? Então, à bientôt, d'accord? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.